Boa noite, bom dia, boa tarde. Muito bem-vindos ao Liga Labora, o espaço para a gente acelerar a inclusão da diversidade nas empresas e no mercado de trabalho. O meu nome é Sérgio Serapião, eu sou CEO da Labora e cofundador, e estou aqui hoje com vocês para conversar com a querida Tarsila, né? A gente vai daqui a pouquinho apresentar a Tarsila, nossa convidada, que cuida de gente, cultura, diversidade, lá na RD e na Raia Drogasil. E ela vai estar aqui nesse episódio do Liga Labora, passando um pouco sobre o que é todos esses desafios que uma grande empresa como a RD tem passado e quais são os avanços, justamente para a gente compartilhar uns as experiências dos outros e assim a gente conseguir tá avançando mais rápido coletivamente, né? Então, boa noite, bom dia, boa tarde para todos que estão aqui na sala, a nossa pequena salinha aqui, né? A nossa dinâmica vai ser, eu vou convidar todos para estarem escrevendo aqui no chat como é que estão chegando, quais são as expectativas, e conforme a gente for conversando, vocês também vão ali colocando suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários, e eu vou também dar boas-vindas para todo mundo lá do YouTube, que daí é o grande auditório que a gente nunca sabe se tem 50, 100 ou 50 mil, são todos muito bem-vindos. Também, por favor, podem ir participando, colocando seus comentários, suas perguntas, e a Aninha e a Fernanda vão estar aqui compartilhando, trazendo para cá para a sala os comentários e as perguntas de vocês, e a gente vai estar aí refletindo sobre elas, ok? Muito bem-vinda, Tarsila, como você chega aqui hoje? Muito bom, Sérgio, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, assim, muito boa essas conversas, eu assisti algumas já que vocês fizeram, gostei muito do tema, e é um prazer mesmo, é um privilégio ser convidada para estar aqui com vocês, discutindo esse tema hoje. Obrigada. Tarsila, conta um pouquinho sobre Tarsila, não sobre a diretora de pessoas, de gente, não. Tarsila, por ela, né? Quem é Tarsila? Como é que você chega até aqui nessa posição para lidar com pessoas e o que te conecta com diversidade? Sérgio, eu sou administradora, tenho 45 anos, um filho adolescente lindo de 15, e quando eu fiz faculdade de administração, eu achei que ia trabalhar em finanças. Eu achei que ia trabalhar com Olha, números, com as planilhas. E aí comecei minha carreira na Natura e lá tive a oportunidade de ter uma equipe muito grande numa área de call center. E aí, quando me deparei em ser gestora de uma equipe grande, descobri que eu estava entendendo muito mais de gente do que eu sabia, né? E aí, acabei prestando um processo interno para ir para a área de RH. E aí que eu estou, né, há quase 15 anos em RH, mas estou, de fato, né, com essa curiosidade de conseguir entender melhor como é que a gente faz gestão de grupos grandes, como é que a gente está mais aberto para esse contato, para essa liderança mais próxima, né? Então, eu acho que eu era bem jovem quando assumi a primeira equipe, eu acho bem despreparada também. Então, acho que eu tive agora, depois de um tempo, essa oportunidade de mergulhar nesse mundo e acabei me apaixonando pela área de RH. E aí não saí mais dessa área de pessoas, ligada à cultura, gente. E foi assim, foi de fato, foi na expectativa de conseguir liderar melhor, mas no fim me apaixonei por esse tema. E um dos assuntos que você lida, dentro de vários outros, né, é a questão da diversidade, né? Como é que você se conecta à diversidade ou às diversidades? Como é que te toca no corpo, no coração? Como é que é isso? Eu acho que a diversidade ela agrega, né, nos grupos. Eu acho que cada vez que a gente tem uma diversidade maior de tudo, né, de idade, de gênero, de pensamento, a gente toma decisões melhores. Eu acredito muito nisso em todos os círculos que a gente, inclusive pessoais, né? Eu acho que quando a gente lida com quem é diferente, a gente aprende e a gente junto faz uma coisa melhor do que a gente faria com todo mundo igualzinho, né? Então, isso de fato é uma crença e felizmente eu sempre trabalhei em empresas que também pensavam assim e que por isso valorizam, né? E sempre valorizaram grupos diferentes. Né? De fato, a cada um trazer o que tem, né? Para agregar para um grupo maior e estar aberto para ouvir, né? Para entender o outro, né? Sem muito julgamento,
mas sim tentando encontrar aí uma forma melhor de fazer as coisas. Acho que essa é sempre a busca, a gente sair melhor disso e produzir mais e ter um grupo mais coeso, mesmo diferente. Uhum. E fala um pouquinho agora, vamos entrar um pouquinho em RD, né? Que a Raia Drogasil é uma junção, né, de duas empresas, empresas que Sim. têm muitos anos, né, e que estão aí nos últimos anos com um crescimento muito grande, né? O que mexe muito com cultura, com pessoas, com esses desafios que você está falando, né? Fala um pouquinho sobre como tem sido essa trajetória para todo mundo ser ambientado, o que estamos falando, né? Muito bom. Eu estou na RD há 5 anos. A RD, como Raia Drogasil mesmo, ela, na verdade, é um grupo foi da fusão, né, de Droga Raia com Drogasil em 2011. Hoje é o maior grupo, né, de varejo farmacêutico do Brasil, único com abrangência nacional. Hoje está falando aí de 2.200 lojas próprias, espalhadas por todo o Brasil. Para quem é de São Paulo, está acostumada que as marcas competem aqui, né? Então, são concorrentes, Droga Raia e Drogasil. Fora de São Paulo, a gente muitas vezes tem uma só bandeira. Então, no Rio e no Sul, a gente entra com a bandeira Raia, e Espírito Santo e Nordeste com Drogasil, Norte e Nordeste com Drogasil. Então, é uma rede, de fato, com abrangência nacional. Hoje somos mais de 42 mil funcionários. É um grupo grande, é bastante coisa para a área de gente fazer, né? Tem bastante Uau. trabalho, tem muito desafio. De fato, um grupo bem grande. E a gente tem um crescimento, como você falou, bastante acelerado. A gente abre 240 novas lojas por ano. Pelo amor de Deus. É uma loucura, né? São 20 novas lojas, em média, por mês. É quase uma por dia útil, né? Então, a gente tem um ritmo todo de crescimento para possibilitar isso, muito grande. E a gente abre também um Quantas centro pessoas tem em cada loja, assim? 14, média, né? Umas 14 Ou seja, pessoas. tem Tem lojas 14 novos maiores. funcionários todo dia, assim. Começamos assim, tem lojas maiores, né? Lojas são 24 horas, aí tem um quadro maior. E de fato, Uau. a gente abre também um centro de distribuição a cada ano. Então, isso também traz um dinamismo e um desafio bem grande aí para a gente poder formar pessoas. E uma coisa legal, Sérgio, que acho que uma das principais coisas que quando eu vim para a RD, me contaram e eu falei, nossa, eu quero fazer parte de uma empresa que pensa assim, é que a gente não contrata um gerente de loja, a gente nunca contratou um gerente de loja de fora, né? Então, a empresa tem tão forte a questão do desenvolvimento que a pessoa faz um plano de carreira dentro da empresa. Então, a gente contrata como atendente ou como farmacêutico e a pessoa tem a oportunidade de ir crescendo dentro da empresa. O que é muito legal, né? A gente vê que, de fato, assim, isso pode mudar, né, aquela família, né? Muda a condição e você aposta, de fato, nas pessoas, né? Desenvolve as pessoas para que eles possam exercer um cargo maior. Mas quando a gente pensa nisso do lado de pessoas, né, pensando na área de pessoas, a gente tem que garantir que a gente está formando 240 novos gerentes, né, mais de 700 supervisores, para conseguir abrir 240 novas lojas, né? Então, é um desafio bem grande de carreira, de fato, né? De desenvolvimento, de treinamento, de investimento nas pessoas. Uhum. É mais do que abrir a loja. Além de toda a parte de engenharia, né? De ponto, de colocar a loja em pé, a gente tem que ter pessoas para colocar nessa loja nova. Né? Então, é um desafio Claro. muito grande aí, tanto de seleção como de desenvolvimento e treinamento. E uma coisa que você me chama a atenção quando você me falou desse tempo, né, que as pessoas, né, vão evoluindo, né, profissionalmente, pessoalmente na empresa, tanto em termos de treinamento como em termos profissionais, né, vão subindo. Me lembrou um pouco aquele acompanhamento que a própria Natura, né, que você citou aqui, faz de acompanhar o IDH das vendedoras Natura, né? Talvez, não sei se vocês fazem isso, né? Como é que vocês vão acompanhando esse IDH, o desenvolvimento que as pessoas vão tendo, né? Como é que vocês vão fazendo essa evolução? Tem algum trabalho assim? Fiquei curioso. Seja assim estruturado como o DH, não. Mas a gente tem um plano de carreira bem estruturado que vai combinando, na verdade, uma parte online, com treinamento presencial, com treinamento on the job. Aí a pessoa faz o processo seletivo para o cargo seguinte e fica apto para, quando abrir uma oportunidade num cargo acima, poder fazer de fato, evoluir na carreira.
Não é tão E você... evoluído como esse, mas é uma boa ideia. A gente pode pensar como é que Não a gente é? pode fazer isso. É uma boa Você começar a ver como você está influenciando na ideia. vida das pessoas, né? Você começar a ter esse mapa, né? Esse É, dashboard, assim, que lindo, ia ser legal. ia ser legal mesmo. É, agora, e você me falou antes da gente começar que tem gente que já está há algum tempinho lá, tem gente que mais 50 Pois anos de empresa, é isso? é uma coisa incrível, né? Uma empresa, as empresas são centenárias, né? Tanto Raia como do Brasil, uma de 1905, a outra de 1935. E a gente tem o prazer, assim, de poder celebrar pessoas que estão com a gente há mais de 50 anos. Mais de 50 anos de Uau. empresa. A gente tem um caso de mais de 55 anos de empresa. Então, achei bonito ver uma empresa que tem uma cultura que, de fato, valoriza as pessoas, a carreira das pessoas, né? Esse tempo de dedicação. Na verdade, acho que só é possível ficar numa empresa há tanto tempo se está sendo bom para os dois, né? Então, acho que isso Uhum. celebra aí uma empresa que, de fato, é vitoriosa nesse sentido de fazer com que as pessoas se desenvolvam e se sintam bem trabalhando com a gente. Né? Porque é bem legal ver... a gente começou a fazer essa premiação, essa celebração por tempo de casa faz uns 5 anos, mais ou menos. E aí a gente se deparou com grupos grandes, assim, acima de 40 e mais de 50 anos de empresa. Então, é bem legal ver isso, né? No dia a dia. A gente vê que tem tanta gente, com tanta história, que já construiu tanta coisa com a gente. É bonito de ver. Que legal. E o assunto longevidade, né, já entrando em uma das diversidades aqui, né, e aquela que a gente tem um carinho especial aqui, a diversidade geracional, vocês têm muitos vínculos, né? Ou seja, tem funcionários que já têm muitos anos, você estava me dizendo antes também que tem uma massa de funcionários bastante grande, né, que tem 50 anos, mais que 50 anos, e vocês também certamente têm um volume de clientes, né, que tem bastante representativo, provavelmente, que é acima de 50 anos, né? O assunto ali, longevidade, ele deve percorrer ali a empresa, né? Como é que é isso? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que isso está bem na nossa cultura, né, Sérgio? A gente fala muito, né, no propósito, que é cuidar de perto da saúde e bem-estar das pessoas em todos os momentos da vida. Quando a gente pensa numa farmácia, todos os momentos da vida, é todos mesmo, né? Porque tem desde daquela moça, antes de engravidar, vai lá comprar seu ácido fólico, vai se preparar, né, durante toda a gestação, aí você pega o recém-nascido e passa, de fato, a vida toda, nossa vida toda, e inclusive quando a pessoa chega a ser uma pessoa idosa. Então, assim, a gente cobre no varejo farmacêutico, de fato, todos os momentos da vida, né? E aí, então, a gente tem um cuidado muito especial com os públicos, porque acho que a gente, para poder ter empatia com esse público, a gente precisa refletir isso também, né? Então, por isso que a gente gosta de ser o mais diverso possível, porque isso, de fato, conversa com a cultura, né? Com gente que cuida de gente, né? Então, e a gente usa muito a crença, né, de gente que cuida de gente. Eu sempre brinco que o gente que cuida de gente não é o farmacêutico que cuida do cliente. É muito mais do que isso, né? É gente, né? Então, nós, a pessoa física, né? O coração de cada um de nós, cuidando de outras pessoas. E a gente percebe o contrário também, né? Muitas vezes a própria comunidade também cuida do funcionário da loja. Então, esse gente que cuida de gente, ele vai... É muito amplo, né? Tem uma passagem que eu adoro, assim, eu fui há alguns anos, a gente faz visitas em loja, e há algum tempo eu moro aqui em São Paulo, na Zona Oeste, na região aqui de Perdizes, e eu visitei uma loja aqui na Lapa, e foi bem marcante, assim, e a ideia era conversar com os funcionários para entender como é que eles viam essa história do gente que cuida de gente, né? O que é isso? Como é que é? Então, obviamente, o que é mais simples é eles entenderem que eles atendendo o cliente estão cuidando de gente, então todo mundo tem uma história, né, de um cuidado diferente, de uma situação especial. Mas aí eles contaram uma história que para mim foi muito marcante. Bem em frente a essa loja tem um prédio residencial bem grande. E um certo dia essa loja foi assaltada. Essa loja foi assaltada no meio da tarde e os bandidos chegaram para roubar mercadoria mesmo. E levaram umas capas de colchão, assim, e iam pegando tudo que tinha na prateleira e colocando nessas capas de colchão. Os vizinhos viram pelo prédio que alguma coisa estava errada, alguma coisa estava acontecendo errada ali na loja. Os vizinhos ligaram para a polícia. E aí a polícia conseguiu pegar esses bandidos saindo no estacionamento, não aconteceu nada com ninguém, todo mundo seguro, conseguiram. Mas o mais incrível foi que depois que isso aconteceu, do prédio as pessoas desceram com chá, com bolo, para levar na loja.
porque queriam acalmar os funcionários. Então, assim, isso é a gente que cuida de gente, né? É mais do que, de fato, assim, é um cuidado que extrapola o crachá, o papel de cada um. Então, eu acho que isso reflete bem o que é a nossa cultura, né? Então, a gente, com gente que cuida de gente, está todo mundo cuidando de todo mundo, né? Então, dentro, cada um aí das suas relações. Essa, para mim, foi uma passagem, assim, bem marcante, porque os funcionários se emocionavam muito para contar que os vizinhos, Sim, né, o total. prédio em frente, foi acolhê-los e ficaram lá para eles se acalmarem, queriam ter certeza que estava tudo bem. Então, acho que, de fato, isso reflete como a gente pensa e como a gente gostaria de fato, estar presente, né? E você contou também um pouquinho antes sobre esse novo serviço, né? Que vocês, os sêniors que agora estão quarentados, né? Estão em casa, podem mandar um WhatsApp para a loja e daí um funcionário vai e entrega, né? Não é o Rappi, não é nada disso, né? Vai lá e entrega, então essa relação vai se aprofundando, né? Exatamente. Acho que, de fato, com toda essa questão da pandemia, a gente está chamando isso muito de todo cuidado conta, né? Então, a nossa primeira preocupação foi que o nosso cliente sênior é um grupo de risco e, portanto, deveria ficar mais protegido. Então, além de todos os cuidados na loja, né, que a gente desde o começo correu para Uhum, implementar, a gente claro. também começou a oferecer o que a gente chama de entrega de vizinhança, que é a loja entregando para os seus clientes ali que moram ao redor, moram perto. Então, é o próprio funcionário da loja que consegue entregar. Obviamente que, de fato, esse tem sido um serviço mais procurado pelo sênior, e muitos porque já tem muito contato com a loja, né? Já conhecem os funcionários, já transitam, né? Já conhecem, inclusive, muitos são conhecidos pelo nome, né? Então, eles conseguem receber esse funcionário, de fato, a gente consegue chegar até a casa dele pela entrega de vizinhança. A gente tem hoje, né? A gente estava até conversando sobre isso, acho que a pandemia trouxe muitas outras possibilidades de entrega, né? Então, de fato, a gente estava pilotando um monte de coisa que agora já está funcionando, né? Então, a gente tem compra e retire, que você pode comprar pelo site, pelo aplicativo, só buscar na loja. A gente tem opções de entrega mesmo pelo app ou compra pelo site. Aí sim, a entrega é feita por uma transportadora ou um outro serviço de logística. E temos também essa possibilidade da entrega de vizinhança, né? Então, Uhum. a gente vai abrindo as possibilidade de facilitar a vida do nosso cliente, né? Então, isso E é acho que uma é bem coisa complexa, né? significativo. Porque não é uma farmácia de bairro, né? A gente está falando de A uma gente, a gente, rede. a gente relutava, viu, Sérgio? A gente achava que isso não era possível fazer numa rede com 2.200 lojas. E, no fundo, às vezes a gente acha que tem que começar tudo tão perfeito e as lojas são incríveis, né? E aí as pessoas vão dando um jeito e quando a gente vai ver, as coisas já estão funcionando, né? É bonito de ver Uhum. como as pessoas também têm iniciativa e querem, de fato, cuidar do cliente, especialmente do sênior. Para a gente a gente tem um carinho tão grande, né, por esse cliente. Então, todo mundo deu um Uhum. jeitinho e hoje a gente já consegue ter isso em todas as lojas. Funcionou. E uma coisa que você É. falou que me chamou muita atenção é essa história de uma cultura do cuidado mesmo, né? Eu tenho visto essa discussão crescer muito. Eu participo, né, do Sistema B, de empresas de impacto social, e no mundo está cada vez mais falando-se dessa cultura do bem-estar, dessa economia do bem-estar, quer dizer. Né? Ou Sim. seja, como é que a gente migra de uma economia que vai parar de falar só de PIB, só de crescimento continuado, né, das empresas e dos países, e começar a falar de bem-estar, né? Como é que a gente efetivamente está mais saudável, né? E eu acho interessante você falar a partir da perspectiva justamente de uma empresa que cuida, né, ali dos seus funcionários ali com o próprio slogan, mas o negócio é saúde, né? Como é que vocês conseguem, de alguma forma, entender como é que está a saúde, o bem-estar, a qualidade de vida das pessoas? Porque imagino no começo da pandemia, né? Como deve ter sido estressante para as pessoas trabalharem naquele ambiente, né? Conta um pouquinho para a gente como é que é A isso. gente tem trabalhado bastante esse tema, nem tudo ainda está no ar, mas logo a gente vai ter bastante coisa disso no ar. Mas, de fato, a gente tem trabalhado muito o tema de saúde e bem-estar, né? Tanto com as coisas mais tradicionais, como, por exemplo, aderência ao tratamento, né? Garantir que a pessoa que é um crônico, que ele, de fato, tome a medicação nos horários corretos e continue o seu tratamento, como na prevenção, né? Do bem-estar, pensando no bem-estar de uma maneira muito mais ampla, porque a gente sabe que, de fato, saúde não é só ausência de doença, né? É muito mais que Exato. isso.
Então, a gente tem trabalhado bastante esse tema. E a gente agora, na pandemia, também a gente aprendeu muito com outras formas, muitas coisas que, inclusive para os nossos funcionários, a gente tem um programa bem legal chamado Cuidar Mais dos Nossos Funcionários. Então, alguma coisa que a gente conseguiu fazer muita coisa interna, que a gente está expandindo, mas a gente já tem para os funcionários telemedicina, então o funcionário consegue, sem precisar ir até um pronto-socorro, fazer sua consulta primeiro, né, por aplicativo. A gente consegue, de fato, começar a pilotar coisas que a própria legislação não nos ajudava tanto antes e que agora tem uma flexibilidade maior. Mas aí tem bastante coisa por vir ainda. Acho que tem muitas novidades para vir nessa área de saúde e bem-estar. Tô vendo Super. umas perguntas aqui sobre outras inclusões também, é isso? Isso, eu ia puxar isso já, exatamente. Ainda bem que você já viu, maravilha. O pessoal tá falando assim, tá bom, diversidade geracional é bacana, mas fala dos outros também, né? O João Antunes trouxe lá do YouTube como é que vocês têm lidado com a inclusão de pessoas com deficiência, especificamente intelectual. Eu sei que vocês têm um trabalho grande com pessoas com deficiência. Conta um pouquinho para a gente como é que tem sido essa jornada, né, de inclusão. Essa é uma jornada mesmo, como você diz, assim, é uma jornada muito bonita. E assim, a escolha da RD foi o foco em deficiência intelectual. Então, a gente tem outros tipos de deficiência, mas o nosso foco é intelectual, até por a gente entender que não é em qualquer empresa, qualquer função que eles conseguem se adaptar. E, na verdade, a inclusão na loja é incrível. Assim, é bem bonito de se ver o quanto a gente consegue, quanto eles conseguem agregar naquele grupo e o quanto a gente consegue se desenvolver como equipe, né? Como eles conseguem criar vínculos, como a gente consegue desenvolver empatia das pessoas. Então, tem sido um aprendizado já de muitos anos, a escolha de intelectual, especialmente o Down, né, que é um público que muitas vezes não tem outras oportunidades, e que para a gente tem sido uma experiência ótima. Então, não sei se aqui tem muita gente nos assistindo, talvez sejam clientes, né, de nossas lojas, já devem ter percebido que a gente tem. Então, o Down normalmente fica na entrada da loja, oferece a nossa revista, consegue ajudar o cliente a achar algum produto ali no meio de loja. A gente tem alguns autistas que aí tem menos interação com o público, né, pelo perfil mesmo da deficiência, então preferem deixar tudo bem organizado lá na parte interna da loja, e nos ajudam muito nas questões de estoque, de organização, mas de fato a gente cria muito vínculo, né? O que é legal é que a gente também tem muitos PCDs intelectuais com a gente há bastante tempo, e a gente brinca até, como a gente faz muita promoção interna, a gente acaba mudando muitas pessoas de loja, né? Porque às vezes o cargo seguinte a pessoa não encontra naquela loja, por exemplo, um supervisor, quando ele é promovido, normalmente ele vai ser promovido para uma outra loja. E às vezes o vínculo com o PCD intelectual é tão grande que a família do PCD nos liga para saber se ele pode ser transferido junto com o supervisor para outra loja ou com o gerente da loja, porque de fato eles criam um vínculo tão forte, assim, é bonito de ver, e tem um ganho para todo mundo, né? Então tem um ganho para esse PCD que passa a se sentir produtivo, e tem, de fato, uma atividade remunerada e sente parte de um grupo, mas para o grupo também é um presente, né? A gente consegue, de fato, ter um desenvolvimento de empatia, se colocar no lugar do outro, né? Às vezes, mesmo às vezes uma situação que as pessoas estão tristes, e aí você traz aquela alegria, acho que, de fato, tem, obviamente, a gente fez um trabalho grande, continua fazendo de sensibilização, e nem sempre é simples, né? Pelo tipo de deficiência a gente lidar, nem todo mundo sabe, nem tem paciência, mas depois que essa primeira barreira aí é vencida, é um trabalho de inclusão bem bonito, assim. Já Conta um existe pouquinho, há muito tempo, né? conta um pouquinho esse caso. Se a gente tivesse, se você fosse recomeçar, né, ou se você fosse revisar, quais foram desafios que você teve e que daí não deu nada certo e não está dando certo nessa jornada mesmo de inclusão? Eu acho que a Erros jornada que a da gente não quer que outros inclusão, cometam. claro, acho que, especialmente na inclusão do PCD, né, da pessoa com deficiência, não tem uma receita de bolo. Eu acho que a gente, às vezes, fica tentando fazer o manual de como receber. Difícil, a gente não vai conseguir prever todas as situações. Cada pessoa é uma pessoa, assim como a gente não consegue prever como receber exatamente como é o perfil de cada um. Então, eu acho que a gente conseguiu evoluir
tendo mais casos, né? Vivendo isso. Então, existia um receio, sim, até da entrevista, como é que a gente faz, o que a gente pergunta, com outros tipos de deficiência também. A gente pergunta como é que a pessoa adquiriu a deficiência, se foi depois. E aí a gente vai aprendendo, fazendo. Eu acho que é muito difícil a gente não errar nesse processo. Com certeza a gente errou bastante, né? Eu acho que hoje a gente tem um programa com muito sucesso, mas com certeza a gente demorou para chegar nesse ponto. Acho que a gente contratou pessoas com perfil errado para aquela loja, para aquela situação, né? Querendo, às vezes, de repente, uma atividade que com aquele perfil era incompatível. E a gente foi aprendendo, fazendo. E tendo casos de sucesso. Acho que uma coisa legal, se eu puder dar uma dica para quem está começando com isso, é divulgue os casos que você teve sucesso, porque isso ajuda as outras lojas, as outras regiões, a de fato entender como é que elas poderiam fazer, né? Então, é uma forma da gente, de fato, aprender junto. Mas não tem uma receita de bolo. Acho que tem que ter muita paciência, muita escuta, muita parceria com as famílias, no caso do intelectual, né? Então, só é possível a gente ter sucesso quando a gente está muito próximo das famílias, trazem para a gente as angústias deles, as dificuldades, e a gente vai adequando. E as questões, de uma forma geral, do PCD, das pessoas com deficiência, é a gente entender a pessoa, né? Além da deficiência. Eu acho que a gente tem a deficiência em si, mas é uma pessoa, como todos nós, temos seus dias bons e dias que não são tão bons, temos o nosso estilo, né? Tem as nossas preferências. Então, acho que é ouvir bastante, no caso do intelectual, envolver bastante a família, que já conhece muito essa pessoa, pode nos ajudar, né, nos caminhos. E empatia. Acho que é diálogo, é conversa, e é assumir que às vezes a gente não sabe o que fazer, né? Então, e a gente está vivendo isso, ou seja, até fazendo um gancho com um tema que às vezes até mais, agora para a gente mais desconhecido, que é a questão dos transgêneros. E a gente não tem hoje ainda uma política clara, mas a gente já tem em loja, isso já acontece. A loja já tirou de letra, assim, né? Enquanto a gente está lá pensando como é que a gente vai fazer uma política, o que a gente vai fazer, eles já estão na loja, já estão incluídos, né? Então, é mais fácil aprender da prática da lógica real do que ficar pensando no escritório a política ideal, né? Quando a gente ficou pensando no escritório a política, a gente descobriu que já tinha alguns, né? Que inclusive alguns tinham entrado de uma forma, né? RD com um nome, já estavam usando um outro nome social, já tinham, então essa mudança já tinha acontecido. E a gente conseguiu fazer isso de uma maneira mais fluida, né? Então, a gente está usando, nesses casos, aprender com o que a gente já fez. Com o que a loja já fez, na verdade. Porque eles já aprenderam a fazer, né? E tem uma pergunta aqui que está falando de relação intergeracional entre a equipe de loja. Eu vou expandir até. Como é que é essa relação com essas diversidades como um todo, né? Seja com o trans, daí tem uma pessoa que é mais conservadora, que não aceita. Como é que vai ser o uso do banheiro? Ou intergeracional, o jeito da pessoa. Ela é muito assim, é muito assado. Como é que vocês têm trabalhado esses conflitos e, mais do que isso, levado para um lugar de equipe mesmo, né? As pessoas realmente atuarem junto a partir da diversidade? Acho que primeiro a gente tem que deixar bem claro que é uma decisão da empresa, é uma decisão nossa, é uma crença nossa, que a inclusão é boa para o grupo. Então, acho que a primeira coisa, a gente não deve deixar espaço para que não haja, né, a inclusão. Vai ser mais fácil. Uma mensagem clara da alta liderança, fala assim, é assim, gente. A gente precisa dizer que, de fato, isso é valor para a gente. Porque o nosso cliente é diverso. Né? A gente tem tudo isso a gente tem no cliente. E como que a gente vai entender esse cliente que é tão diverso se a gente for todo quadradinho de uma idade ou com outra, ou com um gênero ou com outro, ou uma religião ou com outra? Então, acho que assim, se a gente quer ter uma abrangência nacional, está em 2.200 pontos, né, espalhados pelo Brasil, atendendo milhões de pessoas, a gente tem que conseguir repetir isso também internamente, né? E aí acho que é muito diálogo. Eu acho que os casos vão surgindo, acho que nem sempre é simples, nem tudo é bonito, e o dia a dia às vezes é difícil, e aí a gente tem conflito, e a gente tem que parar para conversar, e aí a gente tem que ouvir os dois lados, entender o que aconteceu, e tentar, de fato, garantir a melhor condição para que as pessoas se sintam bem na empresa, se sintam incluídas, e que possam, dessa forma, produzir como time um resultado melhor.
Agora, eu acho que tem que ter, de fato, um posicionamento de que isso é valor para a gente né? A gente, de fato, valoriza. Grupos diversos conseguem chegar em resultados melhores. E aí a gente vai tratando, mas e aí tem vários casos, a gente vai trabalhando aí os conflitos e os possíveis probleminhas que isso gera ao longo do caminho. E aí você tem gestores mais tradicionais, gestores mais abertos, né? Pessoas regiões diferentes, né? Regiões, clientes também, porque a gente também sente isso do próprio cliente. Às vezes o grupo está bem aberto para algumas questões e o cliente estranha, poxa, mas né, você vai como que a loja vai se posicionar dessa forma? Então, acho que a gente tem que ter sempre um bom senso e muito diálogo. Eu acho que é empatia, bom senso, diálogo, para que a gente tenha, de fato, respeito pelas pessoas, né? E a gente vai achando aí. A gente tem um dos nossos valores, é relações de confiança. Então, de fato, é uma coisa que a gente acredita muito. E aí a gente tem que ter, de fato, assim, um interesse genuíno nas pessoas e conversar até a gente chegar num acordo. Mas a gente não confia em quem a gente não conhece. Então, a gente precisa o relacionamento precisa se dar primeiro para que depois a gente possa ir tratando e achando uma forma melhor de todo mundo trabalhar junto. Acho que também volta para a questão que você falou lá atrás, de ter ali uma coisa de um foco muito grande em treinamento, né? Você está sempre reciclando e criando uma cultura, né? Eu já fui lá na sede de vocês, né? E toda vez eu fico impressionado o tamanho, né? Que num tempo pré-Covid era aquele espaço de treinamento e gente, né? Vem de outros lugares para lá, né? Tem uma coisa de guerra ali, né? Realmente é uma estrutura gigante. Agora a gente está com uma estrutura bem diferente, né? Em época de pandemia, a gente só está fazendo presencialmente alguns treinamentos mesmo que são imprescindíveis. Os outros estão acontecendo de forma online, algumas coisas de forma regional. Mas, de fato, o treinamento não ajuda muito, né? Porque eu acho que a gente vai, de fato, disseminando cultura e acho que a própria carreira dentro da RD facilita isso. Porque como você tem um nível de gestão que cresceu internamente, eles já beberam dessa fonte e também acreditam nisso com a gente, né? Então é mais fácil você explicar isso dessa forma. E uma outra coisa que a gente tem trabalhado bastante, Sérgio, são as questões das mulheres. Então, a gente tem, hoje, 2/3 do nosso público são mulheres, e aí a gente tem vários desafios aí, né? Uma série de ações que a gente tem. 2/3 da força de trabalho? 2/3 da força de trabalho. Uau! É um público bem feminino e a gente quer estimular muito, né, de fato, o crescimento dessas mulheres. E a gente tem alguns temas que a gente está entrando agora de uma maneira mais estruturada. A gente fez uma parceria com a Abrafarma agora, não sei se vocês viram uma campanha que teve de violência doméstica, que circulou bastante na televisão, né? A gente estava junto com a Abrafarma nesse uma campanha Sinal Vermelho contra a violência doméstica, onde o cliente podia, se estivesse sofrendo algum tipo de violência, ela fazia um sinal, né, um X de batom na mão, e ela podia mostrar para qualquer pessoa da loja, e a loja estava treinada, preparada para apoiar essa mulher e chamar a polícia. E aí, no fim, isso desencadeou uma série de outras coisas, né? Porque a gente tinha outras situações que a gente até então não tratava internamente mesmo. A gente sabe que em 40 mil pessoas a gente também tem isso dentro do nosso público interno. Então, também foi legal, foi muito importante começar a tratar esse tema. A gente está aprendendo com ele e a gente tem conversado com muitas empresas que fazem isso muito bem e que estão nos ajudando, né? Tem muita troca entre empresas para aprender a fazer isso. Mas essa é uma causa que para a gente também faz muito sentido. Se a gente tem 2/3 de mulheres, que a gente esteja atento e podendo apoiar essas vítimas que podem estar dentro da nossa própria força de trabalho, né? Então, foi feito um trabalho, foi feita uma força-tarefa específica para o cliente, que é uma campanha que já terminou, mas para a nossa funcionária é uma campanha que continua, na verdade, de uma outra forma, não é só ligar para a polícia, mas, de fato, a gente conseguir dar um apoio para que essas mulheres possam tomar as decisões que forem melhores para a vida delas, né? Então, assim, respeitando o momento de cada um. Então, também são temas delicados que a gente não sabe fazer, mas que a gente está buscando aprender, né? Então, a gente tem... Sim. Eu acho que a gente quer muito poder evoluir nesses temas, mas a gente ainda tem muito que aprender.
E a gente tem tido conversas com empresas que já fazem isso muito bem, há muito tempo, e tem nos ajudado bastante. Eu acho que essas trocas de casos, né, de exemplos, de boas práticas, elas são muito importantes para acontecer tanto dentro da própria empresa, como entre empresas, né? Porque a gente pode, de fato, aprender com quem já fez e faz isso de uma maneira muito, muito bem feita. Exatamente. Não, a gente acredita muito nisso. O próprio Liga Labora é isso, os grupos de trabalho que a gente está criando são isso. Assim, a gente tem que aprender um com os outros, né? Tem que competir num lugar e cooperar em outros, né? E acho que essa nova, o novo lugar. Você queria complementar a tua resposta? Não, o que eu queria, na verdade, contar, a gente estava conversando um pouquinho antes sobre isso, né? Também falando de mulheres. A gente sente falta, por exemplo, embora a gente tenha 2/3 de mulheres, a gente sente falta de mulheres em algumas áreas específicas dentro da empresa. E, por exemplo, em tecnologia, é uma área que são poucas mulheres ainda, né? Mais que a gente faça um esforço de contratação de um grupo diverso, a gente ainda tem predominantemente homens nessa área. E a gente vai lançar agora, isso é a primeira mão, a gente vai lançar agora no LinkedIn na sexta-feira. Breaking news, breaking news. Breaking news. O programa, a gente faz um programa já de formação de desenvolvedores de TI e a gente vai fazer essa turma exclusivamente feminina. Então, a gente vai formar, a gente está abrindo inscrições para que as mulheres possam vir trabalhar conosco, fazendo um programa de formação para serem desenvolvedoras de TI. E aí é uma forma também da gente começar a equilibrar um pouco essa diversidade internamente, né? Às vezes a gente precisa ter uma ajuda diferente para conseguir um grupo de fato diverso, senão a gente acaba repetindo e aí a gente fica preso nesse ciclo do que já existe ali, né? Então, acho que acho que TI não é uma questão só da RD, eu acho que é uma questão do mercado, né? A gente percebe isso de uma forma geral. Mas aí, se vocês tiverem mulheres interessadas em quem quiser participar, então a partir de sexta-feira a gente vai ter isso já divulgado em LinkedIn para as inscrições para o programa de formação de meninas, mulheres, de uma forma geral. Então, mulheres de todas as idades, vamos ficar atentas aqui. Se inscreve pelo próprio site da RD isso, ou vai ter? Como é que vai ser? Vai ter. No LinkedIn, na sexta-feira, já vão sair todas as instruções para as inscrições. LinkedIn. Legal, LinkedIn da RD. Olha, em primeira mão já vai se preparando aqui, pessoal. Muito, muito legal. E fala um pouquinho da questão étnico-racial. Como é que ela tem acontecido ali dentro? Vocês têm algum programa? Vocês têm incentivado? Vocês estão no Brasil todo, então certamente, enfim. Mas como é que é? Como é que vocês têm tratado? A gente tem hoje uma boa distribuição, na verdade, quando a gente pensa em etnia e raça. A gente ainda não tem o que a gente gostaria de fazer com mais detalhe, que é um censo mesmo, para a gente garantir. Né? Isso hoje os dados são muito por autodeclaração na admissão, mas a gente consegue perceber que a gente tem um público bem diverso. Né? Isso é nítido quando a gente vai numa loja, quando a gente vai no CD, né, no centro de distribuição, ou até na matriz. Então, esse é um tema que a gente já se sente mais diverso, né, mais coberto, representando a população. E o que a gente teve agora, bem recente, um piloto que a gente fez no final do ano passado, comecinho desse ano, é um programa de refugiados, Sérgio. A gente está com um grupo de refugiados, a gente está com 12 venezuelanos, uma parceria que a gente fez com a Acnur, com a ONU, no CD de Guarulhos, fazendo um piloto aí da gente poder também, de fato, incluir essas pessoas que chegam ao Brasil com tão pouca perspectiva, né? E, de fato, precisam de um trabalho fixo, né? Então, a gente está fazendo todo um programa, a gente não é só o emprego, a gente tem um programa mesmo de inclusão desses refugiados. São pequenas, o volume é pequeno, a gente está aprendendo com eles, e acho que, de fato, a gente precisa... acho que são esses públicos que a gente vai, de fato, aprendendo para a gente poder fazer isso numa escala maior. Eu acho que isso que a gente já aconteceu com o deficiente intelectual, a gente já aprendeu e consegue hoje escalar e ter um número bastante significativo, mas que a gente quer fazer isso com outros grupos aí de diversidade. Longevidade, é claro, vamos fazer daqui a pouco. Com certeza, vamos fazer. Dentro em breve. Em falar em longevidade, tem algumas perguntas aqui de longevidade que o pessoal está trazendo aqui. Eu não estou ignorando vocês não, pessoal. Eu estou só pegando o flow aqui da conversa. Aqui temos aqui...
tem duas perguntas relacionadas. Tá, eu sou um profissional sênior, e quero entrar numa regional, né? Como é que faz? Tem alguma política de idade ou tem as seleções são às cegas em relação à idade? Como é que vocês têm estimulado de alguma forma a aumentar a idade média da admissão, né? Acho que o que a gente tem feito é, de fato, buscar um grupo cada vez mais diverso, de todas as formas de diversidade. Então, hoje a gente ainda não tem uma política específica de idade, mas não tem nenhuma restrição. Então, assim, todas as idades são muito bem-vindas e a gente, de fato, tem os processos seletivos acontecem no Brasil inteiro, né? Podem se inscrever pelo nosso site, das bandeiras, do Agarraia ou do Drogazil, no Trabalho Conosco, e a gente tem esse processo seletivo acontecendo pelo Brasil todo, tanto para os centros de distribuição como para as lojas. E a gente não tem restrição nenhuma de idade. E como eu falei, a gente celebra até, a gente está com a gente há bastante tempo, né? Especialmente aí farmacêuticos, gerentes de loja, orientadores de loja, que é um público que está com a gente já, tem muitos já com a gente há bastante tempo. Uhum. Uhum. E esses são dois números, né, para acompanhar, né? Porque um é muito em relação, como você falou, né, as pessoas criam um vínculo, né, e são a grande família RD. E acho que tem um desafio que a gente tem sentido do mercado, que é justamente como é que a gente admite novas pessoas, né? E acho que é aí que a gente precisa fazer aqueles pilotos, aqueles grupos de trabalho, para justamente ver essas posições, porque é um número crescente de pessoas, 50 a mais, com essa crise, muitos também perderam emprego ou precisam voltar, né? Então, começa a ser um quebrar de ovos aí para a gente realmente colocar uma lupa nisso aí, né? E avançar, né? Com certeza, essa é uma frente que a gente precisa avançar de uma maneira mais estruturada. Acho que a gente pode, começando, como a gente fez com os outros públicos, com pilotos, e a gente vai aprendendo com o processo, e com isso vai escalando, né? E não é à toa que ela está aqui, tá, gente? Vamos começar. Vamos sim, vamos começar. Vamos sim. Aqui eu estou vendo mais um pouquinho aqui e agora tem umas perguntas meio específicas aqui. Primeiro, a Helenice perguntou: poxa, essa campanha que tem para as mulheres não agredirem, né, não serem agredidas, tem também em relação a funcionários masculinos não agredirem as mulheres? Acho que não. Vamos só resgatar um pouquinho da história dessa campanha, porque acho que é uma campanha Isso. muito legal, acho que é uma campanha da Bem importante. Abrafarma, né? Que é a Associação Brasileira de Farmácias, então envolveu as grandes redes. O que acontecia? No momento da pandemia, a violência doméstica aumentou muito. E aí nós fomos procurados por grupos, né? E aí a Abrafarma se organizou para ajudar, porque o que estava acontecendo? Essas mulheres, elas estavam impedidas pelo agressor de sair de casa, e muitas vezes impedidas de usar o próprio celular. Então, isso foi um fato que, de fato, aconteceu no Brasil, como se elas estivessem, assim, num cárcere privado, né? Então, o agressor não permitia que elas pedissem ajuda, conversassem com a família. Mas também, todo mundo sabia que o lugar onde essa mulher podia ir era no supermercado ou na farmácia. E aí veio essa campanha da Abrafarma para ser esse porto seguro dessa mulher que precisava de ajuda. Então, a campanha ela foi simples. Por outro lado, mexeu muito com todo mundo, porque a gente teve, de fato, a gente capacitou, né, 42 mil pessoas para isso, para que qualquer um que te deparasse com a mulher com aquele X vermelho na mão, pudesse prestar um atendimento adequado para essa mulher. Então, a campanha da Abrafarma visava mesmo essa questão bem específica, que é aquela mulher que está impossibilitada de pedir ajuda de outra forma. Então, ela tinha na farmácia uma forma de chamar a polícia e, de fato, foi bastante positivo. Quando a gente começou, a gente falava, se a gente conseguir salvar com isso uma mulher, já vai ter valido a pena. Felizmente, a gente conseguiu salvar bem mais do que isso. Mas, assim, de fato, houve uma parceria com as polícias e, de fato, a gente conseguiu pedir o socorro para muitas mulheres. Quando a gente pensa na nossa funcionária, a situação é diferente, né? A funcionária ela não está impedida de ligar para a polícia. Ela está, na verdade, precisando de apoio para saber se essa é a melhor decisão, em que momento fazer isso, como fazer isso, Claro. para ter uma rede de apoio, né? Que possa, de fato, permanecer com ela nesse período, para onde essa mulher vai. Então,
Na campanha interna da empresa, aí de fato a gente conseguiu fazer muito mais do que só a ligação, né, que é o que a gente conseguia fazer no ponto de vista do cliente. E sim, a gente consegue acolher essa mulher e a gente consegue ajudar, né, a nossa funcionária a ter toda uma rede de apoio. E aí é um trabalho de muitas mãos, com muitas áreas, e muita gente que está colaborando para que a gente possa dar um conforto, né, para essa mulher e tirar dessa situação de risco. Agora, a pergunta é se a gente tem alguma coisa ligada para o funcionário agressor, né, também. A gente, se a gente tiver algum caso, a gente vai tratar. De fato, a gente não teve contato com nenhuma situação específica do funcionário ser o agressor. A gente acredita, é difícil a gente saber com 42 mil pessoas, né, o que acontece de fato, mas, obviamente, se a gente tiver ciência disso, a empresa vai dar todo o apoio possível para que essa mulher está sendo agredida, independente do agressor ser um funcionário nosso ou não, né? A gente espera que não tenha, né, que a gente não tenha essa prática dentro do nosso quadro na força de trabalho, mas se a gente tiver, a gente vai tratar. Mas o que Você a gente... sabe que Desculpa. Você sabe que esse assunto, esse assunto tá me vindo aqui muito, duas entrevistas uma pesquisa e uma entrevista que eu respondi muito recente, falando com coisas muito análogas, mas sobre o idoso, né? Como que essa pandemia não só está deixando as pessoas muito em casa, e daí os problemas mentais, né? Saúde mental deprecia bastante, né? Possivelmente, mas também a pressão dos familiares, porque muitos perdem os empregos e, de repente, aquela renda, saiu até uma reportagem na Folha agora essa semana, a renda do idoso fica mais relevante do que já era, né? Para o abastecimento familiar, né? E como a gente tem a questão de que o idoso não pode sonhar, não pode ter perspectiva, né? Porque, afinal de contas, o futuro pertence ao jovem, né? Acaba entrando muitas vezes numa cilada, né? Que aquela aposentadoria vira a fonte de benefício de alguns familiares e a pessoa fica ali acuada, né? Estão me fazendo pensar assim, será que a gente não deveria trabalhar um pouco mais essa questão do idadismo, né? Também semana passada, só para complementar, a gente ajudou o GPTW numa nova pesquisa específica, GPTW 50+, que, aliás, é importante vocês estarem lá no ano que vem, com as práticas, com certeza vão se destacar. E me chamou a atenção, porque eu fiz uma análise, eles pediram para fazer uma análise das ganhadoras, e das 5 que ganharam, que se destacaram, apenas 2 tinham política anti-discriminação por idade, né? Não tinham políticas. Né? Então, assim, a gente está num lugar no idadismo que é muito assim embrionário de conscientização, né? Acho que tem um caminho importante. Talvez vocês tenham uma bandeira importante aqui, sabe? Ainda mais que já levantou essa bandeira, essa forma de trabalhar com a violência doméstica contra a mulher, né? Não sei se não vale a pena, e daí não é o chapéu do Labora, muito mais o chapéu do Lab 60, né? A gente, enfim, pensar um pouco sobre isso e ver como que tira as pessoas, talvez, de uma situação análoga a essa que assistirá as mulheres, né? Verdade, Sérgio, um bom ponto. A gente, de fato, não tem ainda uma ação nesse sentido. O que a gente tem é uma política clara de não discriminação de nenhum tipo, né? Então, independente de idade, preferência sexual, religião. Isso sim, a gente tem bem explícito a questão de fato, inclusão e diversidade de uma forma mais ampla, mas acho que é um tema que a gente tem que tratar sim. Acho que as coisas vão surgindo, a gente vai se deparando com essas questões e vai aprendendo com elas, né? Eu acho que a gente vai aprendendo e tentando fazer melhor. Eu acho que esse é o nosso papel, né? A gente precisa... E conforme a gente vai dando a gente vai dando visibilidade para as coisas e deixando explícito também, aí fica mais claro, principalmente quando a gente está numa fase ainda de vieses inconscientes, né? Que é onde a gente está um pouco no idadismo, né? Eu nem percebo que eu estou sendo preconceituoso com a pessoa. Exatamente, né? Interessante, isso aí tem um pano para manga aí, dá para a gente desenvolver depois. Legal, estamos chegando aqui ao nosso já quase que encerramento aqui dessa conversa deliciosa. Me diz uma coisa, Tarsila,
depois de todos enfim, esses avanços que eu gosto de chamar de jornada mesmo, porque as empresas estão se transformando, né? Antes a empresa não foi feita para ter uma diversidade e era bem homogêneo, o próprio RH, né? Era um processo seletivo, era um processo que sabia qual era a resposta, né? E a resposta era o homem branco, bem formado, que vai estar aqui com todos o processo educacional que eu tenho e jovem. Né? De repente a gente está indo para um mundo maravilhoso, muito mais aberto, muito mais diverso, muito mais potente, para todas as idades, todas as cores, todos os gêneros, enfim, todas as opções. E vocês estão trilhando essa jornada, como você foi contando aqui para a gente, né? Como é que você vê essa jornada para frente? Né? RD daqui a 10 anos, ou esse mercado daqui a 10 anos, como é que é essa diversidade que você vê para o futuro? Olha, Sérgio, eu acredito que a gente vai cada vez mais deveria representar a nossa população, né? Eu acho que o grupo de funcionários, a força de trabalho deveria representar o nosso cliente, porque o nosso cliente é representado pela população, né? No caso do varejo farmacêutico, de fato, ele trata bem a nossa sociedade, né? A gente tem alguns segmentos, né? Algumas empresas, elas atuam num segmento muito específico de cliente, né? Pega um nicho de cliente. Não é o nosso caso. O nosso caso é todos os momentos da vida mesmo. A gente pega todas as idades, todas as formas. Então, eu acho que se eu for sonhar aí nos 10 anos, eu gostaria muito a gente ter, de fato, ser muito mais representativo, né, dessa população, né, que a gente represente internamente o que é o nosso cliente, com a mesma diversidade que o nosso cliente hoje tem, e que a gente tenha políticas e práticas que protejam também as injustiças, sejam elas, como a gente citou, né, sejam com idosos, seja com mulheres, seja com transgênero, seja que a gente consiga abranger todas essas questões e ser, de fato, inclusivo e prestando esse serviço também para a sociedade, né? De fato, não só internamente, mas a gente levantar esses temas, essas bandeiras, para que a gente possa discutir mais do assunto, né? Acho que quando o viés inconsciente acontece muito, justamente como o nome diz, porque a gente não percebe, né? Então, quanto mais a gente trata os temas, dá mais luz para eles, traz mais consciência, mais atento a gente fica a esse tipo de injustiça ou esses tipos de alguma forma, não inclusão. Então, eu acredito muito que a gente vai ser, que a gente vai estar nessa jornada cada vez mais inclusivo e aí envolvendo todos os tipos de diversidade. Que a gente evolua na geracional, né, Sérgio? Tenho esperança que a gente vai logo. Você já tirou da minha boca aqui, né? Porque eu estou entendendo pela sua resposta que os 25% da população 50 a mais vão estar representados na RD dentro em breve, né? A gente vai começar, nós vamos começar essa jornada juntos, Sérgio. Nós vamos começar essa jornada. Não, é interessante, né? Porque vocês já avançaram muito no geracional, no gênero, né? O que é muito importante. Você tem um número aproximado em termos de étnico-racial? Você não tem um número, né? Não tem, o número étnico-racial não. A gente evoluiu bastante nos PCDs, evoluímos bastante na questão das mulheres, né? Inclusive em cargos de liderança, gerentes de loja. E você falou também de orientação afetivo-sexual também, que também vocês têm trabalhos, né? A gente tem aprendido com o tema. Nós vamos estruturar melhor esse tema, mas a gente tem aprendido com ele. E eu acho que, no fundo, assuntos de diversidade, acho que eles são assim, a gente vai aprendendo e trabalhando muito mais conscientização, a questão dos vieses inconscientes, elas são muito importantes. Porque não adianta a gente ter uma política escrito na parede que não pode ou que pode, se na ponta ninguém está sabendo disso, né? Se a pessoa que está lá selecionando, lá no interior do estado, ou o gestor que está numa loja distante ou num centro de distribuição, não está nem sabendo que está escrito na parede aqui de São Paulo que não pode, né? Acho que muito mais do que está escrito em algum lugar é como é que a gente tem isso, de fato, permeando a organização como um todo, que as pessoas, de fato, acreditando nisso, né, e tomando as decisões, levando em consideração o nosso propósito. Acho que esse é o nosso maior desafio. Maravilha. Super agradeço a tua participação, agradeço demais a participação de todos que nos acompanham
acompanharam, estiveram conosco aqui na nossa salinha, aqui no Zoom e lá no auditório do YouTube. Esse programa vai estar sendo gravado e vai estar disponível no YouTube, assim como nas plataformas de podcast, tanto no Spotify como no Deezer, nos próximos dias. Tudo gratuito, obviamente, e para a gente avançar nessa agenda de diversidade e acelerar ainda mais essas inclusões. Tarsila, palavra final, o que você gostaria de deixar de mensagem aqui para a gente? Primeiro, super obrigada pelo convite. Parabéns pelo trabalho, que é lindo. Acho que a gente precisa falar mais disso. Acho que a gente só vai conseguir, de fato, superar tudo isso, incluir, de fato, esse público, e, na verdade, de uma forma geral, né, a diversidade. Quando a gente falar bastante sobre isso, entender quais são os problemas, entender onde estão esses entraves, por que a gente não consegue, né? Então, acho que tornar consciente esses viéses inconscientes é o que vai fazer com que a gente evolua. Então, super obrigada pelo privilégio de estar aqui, dessa oportunidade de estar conversando com você e de a gente refletir sobre isso. Porque acho que tem bastante coisa para fazer ainda, acho que a gente sempre tem, né? E é muito bom poder testar. Vamos começar pequenininho, a gente vai crescendo, mas é importante a gente começar. Então, vamos trabalhar nesse tema agora. Super legal, vamos sim, estamos juntos, pode contar com a gente como parceiro, está sempre aberto aqui para estar participando e para estar trazendo novidades e esses convites que você trouxe já hoje. Então, para quem, reforçando os convites, mulheres programando na RD e todos atuando aí em todas as idades na RD, nas lojas, em todos os lugares. Tarsila, super beijo, obrigado. Gente, muito obrigada. Obrigado a todos e até o próximo. E antes de desligar, a Fernanda ia puxar de orelha aqui, para quem ainda não assinou, vai lá no YouTube e dá nem sei, like ou assinar ali, bate na sireninha e também... Oi? Inscrever lá no YouTube. E também assina ali o podcast, entra no canal do podcast, tá? Daí vocês vão acompanhando, conforme cada episódio, a cada semana a gente vai montando com pessoas super especiais, como a Tarsila foi hoje aqui pra gente, tá bom? Um beijo a todos. Tarsila, super obrigado. Super obrigada, Sérgio. Obrigada para todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Grande beijo. Obrigada. Beijão. Tchau, tchau. Opa!